Bem, amigos, chegou a hora de falar sobre a política portuguesa de ocupação. O processo de ocupação do espaço mato-grossense teve duas fases distintas. A primeira fase, com características pré-capitalistas, durante o século XVIII, XIX e a primeira metade do século XX. E a segunda fase, com características mais propriamente capitalistas, a partir da segunda metade do século XX. Então perceba, o processo de ocupação do espaço mato-grossense teve duas fases distintas. A primeira fase, com características pré-capitalistas, século XVIII, século XIX, primeira metade do século XX. A segunda fase apresenta características propriamente capitalistas, a partir da segunda metade do século XX até os dias atuais. Vamos então fazer uma caracterização de cada uma dessas duas fases do processo de ocupação do espaço mato-grossense. Aí está, primeira fase de produção do espaço mato-grossense estava centrada no extrativismo mineral e posteriormente vegetal. No extrativismo mineral, extração de ouro e diamantes. E no extrativismo vegetal, nós temos, entre outros, a poaia, a erva mate, o látex, como produtos importantes do extrativismo vegetal mato-grossense. Segunda metade do século XIX, começo do século XX. Temos também atividades paralelas, como a agricultura de subsistência e a pecuária extensiva. São atividades subsidiárias, atividades complementares. Agricultura de subsistência e pecuária extensiva. Já na segunda fase de produção do espaço mato-grossense, senhores, temos a inserção de Mato Grosso na economia de mercado, ou seja, na chamada globalização. Quando é que ocorre essa segunda fase? Ocorre na segunda metade do século XX. Quais são as características? Criação de projetos de colonização e modernização agropecuária, implementados em Mato Grosso, principalmente durante ou a partir do governo militar, décadas de 70, 80. Nós temos a implantação de projetos de colonização e de modernização agropecuária em Mato Grosso. Agora veja, o traço comum a essas duas fases são os fluxos migratórios que dinamizaram a ocupação mato-grossense. O que seriam esses fluxos migratórios? A migração seria a formação de núcleos populacionais. No século XVIII temos Cuiabá, Vila Bela, Cáceres, Poconé, Rosário Oeste e demais núcleos populacionais. No século XIX, nós temos a consolidação de Corumbá, nós temos Ponta Porã, Campo Grande. E no século XX, nessa nova fase, na segunda fase de produção do espaço mato-grossense, nós temos o surgimento de cidades como Primavera do Leste e as cidades do norte de Mato Grosso, Sinop, Sorriso, Alta Floresta, Canarana, entre outras. Portanto, o traço comum entre as duas fases de produção do espaço mato-grossense, tanto aquela do século XVIII, XIX e começo do século XX, que é a primeira fase, e a segunda fase, que é na segunda metade do século XX, são os fluxos migratórios que irão dinamizar a ocupação de Mato Grosso. Pois bem, amigos, vamos falar então sobre o processo de ocupação do território mato-grossense. Esse processo foi iniciado nos séculos, atenção, séculos XVI e XVII.
primeiramente pelos espanhóis. Afinal de contas, o território onde se localiza Mato Grosso fazia parte do domínio colonial espanhol, de acordo com as determinações do Tratado de Tordesilhas. Esse território cabia ao domínio colonial espanhol. Portanto, o processo de ocupação do território mato-grossense vai ser iniciado pelos espanhóis, que enviaram expedições que incursionaram pelo território mato-grossense em busca de metais preciosos. Chegaram até a região do Pantanal mato-grossense. Os espanhóis chegaram até a região que hoje conhecemos como Pantanal mato-grossense. Os espanhóis batizaram a região de Grande Laguna dos Xaraiés. Como eles não encontraram ouro, prata, pedras preciosas que sustentassem a sua política mercantilista, eles não se interessaram em colonizar essas terras. Depois, quem vai chegar em território mato-grossense são os bandeirantes. Então anote aí no seu caderno. O processo de ocupação do território mato-grossense tem início ainda no século XVI, com as incursões espanholas, que chegaram até o Pantanal mato-grossense. No século seguinte, século XVII, os bandeirantes atingem o território mato-grossense. Ao final do século XVII, chegam as primeiras expedições bandeirantes ao território mato-grossense. Entretanto, o processo de ocupação das terras mato-grossenses só foi efetivado no início do século XVIII, com a descoberta das minas auríferas cuiabanas. Temos 1719, com a descoberta das minas do Cochipó. E 1722, com a descoberta das lavras do Sutil, no córrego da Prainha. Bandeirante Miguel Sutil. 1719, Pascoal Moreira Cabral encontrou ouro junto às margens do rio Cochipó. 1722, Miguel Sutil encontrou ouro no córrego da Prainha, área central de Cuiabá, inaugurando a exploração das chamadas Lavras do Sutil. Portanto, meus amigos, o processo de ocupação de Mato Grosso foi efetivado no início do século XVIII, com a descoberta das minas de ouro de Cuiabá, que vão dinamizar esse processo. Vamos em frente. Com a decadência dessas minas, a população irá se dirigir para o oeste. Com a exaustão das minas cuiabanas, com a decadência das lavras do Sutil, os mineradores vão se dirigir mais para oeste, vindo descobrir ouro junto às margens do rio Guaporé. No Vale do Guaporé temos a descoberta de novas jazidas auríferas mato-grossenses ao longo do século XVIII. Muito bem, a mineração é a atividade que vai dinamizar a colonização de Mato Grosso ao longo do século XVIII. Esse é Alvar Núñez Cabeza de Vaca, que era um adelantado espanhol que ordenou as incursões em terras mato-grossenses ainda no século XVI. E os espanhóis chegaram até a região do Pantanal, que foi denominada de Grande Laguna dos Xaraiés. E a expansão bandeirante, vamos recapitular o que eram as bandeiras. As bandeiras eram expedições particulares que partiam da capitania de São Paulo e adentravam os sertões brasileiros em busca de riquezas. Riquezas, que riquezas seriam essas? Índios destinados à escravidão e pedras preciosas, metais preciosos. O ouro era o grande objetivo dos bandeirantes. Como nós vimos na nossa aula inaugural do início da colonização, haviam 3 tipos de bandeiras. Bandeira de caça ao índio, também chamado de bandeira de apresamento ou preação.
bandeira de sertanismo de contrato e as bandeiras de mineração. Essas bandeiras foram responsáveis pela ocupação do território no interior do Brasil. Esses territórios que passaram a pertencer à coroa portuguesa quando da assinatura do Tratado de Madrid, de 1750, que efetivou a posse e o domínio colonial português neste território. Chegada dos bandeirantes em território mato-grossense, final do século XVII, com a fundação do Arraial de São Gonçalo Velho. Posteriormente, com a descoberta de ouro no rio Cochipó, ocorreu a fundação do Arraial da Forquilha, pela bandeira de Pascoal Moreira Cabral, 1719. A seguir, temos a descoberta das lavras do Sutil, no córrego da Prainha, 1722, pelo bandeirante Miguel Sutil. Aí nós temos a fundação de um novo arraial, o Arraial do Senhor Bom Jesus. Posteriormente, os bandeirantes, rumando em direção ao oeste, irão descobrir novas jazidas auríferas, que são as jazidas do Vale do Guaporé, região denominada de Mato Grosso, em razão da vegetação exuberante. Mato Grosso, essa região, Vale do Guaporé. Descoberta de uma nova área aurífera, como disse, no Vale do Guaporé. A seguir, nós temos a fundação de Vila Bela da Santíssima Trindade, em 1752, capital de Mato Grosso até 1825, quando o poder executivo foi transferido para Cuiabá. Então temos a fundação de Vila Bela da Santíssima Trindade para ser a primeira capital de Mato Grosso. A capitania de Mato Grosso foi criada em 1748. Temos, portanto, a criação da capitania de Mato Grosso. 1752, Rolim de Moura, o primeiro capitão-general da capitania de Mato Grosso, edificou junto ao Vale do Guaporé aquela que foi a primeira capital mato-grossense, Vila Bela da Santíssima Trindade. A mineração, no século XVIII, fez surgir vários núcleos populacionais. Várias vilas coloniais surgiram ao longo do século XVIII em razão da mineração, tais como Poconé, São Pedro del Rei, Poconé, 1781, e a nossa famosa Nossa Senhora do Livramento, 1730. Faremos agora uma análise do processo de reconhecimento do direito de posse destas terras, com a consolidação de núcleos populacionais durante o século XVIII. Primeiro núcleo populacional fundado em terras mato-grossenses foi Cuiabá. A seguir nós temos a fundação de novas vilas em terras mato-grossenses, a exemplo de Vila Bela da Santíssima Trindade, a primeira capital de Mato Grosso. Temos, portanto, um processo de expansão para novas áreas em território mato-grossense e criação de outras vilas, outros importantes núcleos populacionais, ainda no século XVIII, tais como Cáceres, Vila Maria e Corumbá, Albuquerque. Ambos núcleos populacionais fundados no século XVIII pelo capitão-general Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Não se esqueça dele. Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, o principal governante do período colonial em Mato Grosso. Um outro fato que contribuiu enormemente para a consolidação do processo de colonização das terras mato-grossenses e o seu posterior reconhecimento do direito de posse por parte da coroa portuguesa foi a cessão
do direito de sesmarias. Cessão de sesmarias. O que eram sesmarias? Eram lotes de terra de tamanhos variados que eram doados a todos aqueles que tivessem condições financeiras para colonizá-los, para explorá-los economicamente. Cessão de sesmarias para a exploração das terras mato-grossenses é outro fator que irá contribuir para o processo de consolidação da posse portuguesa nessas terras. Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, primeira vila mato-grossense, foi elevada à categoria de vila quando da estada do governador de São Paulo, Dom Rodrigo César de Menezes. Não se esqueça que Cuiabá já fez parte da capitania de São Paulo e foi desmembrada em 1748 com a criação da capitania de Mato Grosso. E aí está Vila Bela da Santíssima Trindade, edificada em 1752 para ser a sede da capitania de Mato Grosso, a capital da capitania de Mato Grosso. Rolim de Moura é seu fundador. A pecuária é outro importante aspecto econômico que devemos estudar com atenção quando falamos de século XVIII em Mato Grosso, de economia colonial mato-grossense. A pecuária promoveu a entrada do gado bovino em terras mato-grossenses, isso ainda na primeira metade do século XVIII, onde tivemos a formação das primeiras fazendas de gado. A criação de gado foi propiciada pela inauguração da Estrada de Goiás. Através do Caminho de Goiás é que entraram as primeiras cabeças de gado em território mato-grossense. E foram importantes. A pecuária foi extremamente importante para a manutenção e para a expansão da população migrante. Um outro aspecto fundamental é compreendermos a fortificação da fronteira. Afinal de contas, era um momento em que o domínio colonial português e espanhol estavam em processo de consolidação, com a assinatura de vários tratados de limites. Para isso, se tornou extremamente necessário a fortificação, promover a fortificação da fronteira mato-grossense, com a instalação de redutos militares ao longo dos rios Paraná, Paraguai e Guaporé. E quem é que vai realizar esse duro trabalho? É o principal governante de Mato Grosso no período colonial, Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, que irá instalar vários fortes militares ao longo da fronteira, com o objetivo de conter a reação espanhola e indígena ante a expansão das fronteiras políticas, para defender a fronteira oeste da colônia brasileira. Luiz de Albuquerque irá instalar vários núcleos populacionais e algumas fortificações militares, a exemplo do Forte Nossa Senhora da Conceição, 1754, às margens do rio Guaporé, atual estado de Rondônia. O Forte Iguatemi, 1767, às margens do rio Paraná, atual Mato Grosso do Sul. Forte Coimbra, 1775, margens do rio Paraguai, atual Mato Grosso do Sul. Forte Real Príncipe da Beira, 1776, às margens do rio Guaporé, atual território do estado de Rondônia. E em 1778, a fundação de núcleos populacionais. Vila Maria de Cáceres, atual município de Cáceres, a princesinha do Paraguai. E Albuquerque, atual município de Corumbá, Mato Grosso do Sul. Temos aqui fundação de núcleos populacionais para defender a fronteira. Vila Maria, uma vila edificada para facilitar o deslocamento entre a capital, Vila Bela da Santíssima Trindade, e a vila de Cuiabá, as duas principais, as vilas mais prósperas da capitania de Mato Grosso.
E também ao sul, a fundação de Albuquerque, atual município de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Quem é que promoveu essas edificações? Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Esse é o cara. Vila Maria, às margens do rio Paraguai, atual Cáceres, foi uma cidade, um núcleo populacional, uma vila, fundada ao longo do século XVIII em Mato Grosso. Como é que se dá a definição das fronteiras coloniais? Se dá através da fundação de fortes militares e do estabelecimento de núcleos populacionais que promovem a dilatação da fronteira da colônia portuguesa na América. Princípio do uti possidetis. O território deveria pertencer a quem efetivamente o tivesse ocupado. Percebeu por que foi a preocupação portuguesa de estabelecer núcleos populacionais ao longo da fronteira? Para garantir o princípio do uti possidetis. E a doação de Seis Marias tem uma importância fundamental no processo de concretização da política expansionista portuguesa. O Tratado de Madrid, como já falamos em aulas anteriores, baseou-se no princípio do uti possidetis, que definiu a questão da possessão portuguesa nas áreas de domínio espanhol. Mato Grosso passou a ser uma área de domínio da coroa portuguesa, de acordo com o que ficou estabelecido no Tratado de Madrid de 1750, que se baseou no princípio do uti possidetis e definiu os limites do oeste brasileiro, ou seja, capitania de Mato Grosso, foi incorporada à América Portuguesa definitivamente. E o reconhecimento dos domínios portugueses a oeste da linha de Tordesilhas. Entretanto, precisamos dizer, meus amigos, que o Tratado de Madrid não levou em consideração os direitos dos povos indígenas que habitavam esses territórios, porque não teve nenhuma validade para o reconhecimento dos direitos dos índios sobre as terras que ocupavam. Aí está o Tratado de Madrid, assinado em 1750, que garantiu a posse definitiva do território mato-grossense, bem como do território amazônico, para a coroa portuguesa. E aí temos o Marco do Jauru. Aí está o Marco do Jauru, trazido diretamente da Europa para simbolizar o local em que estavam os limites coloniais, português de um lado, espanhol de outro. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.